Esse é o nosso segundo vídeo sobre a teoria X-barra da gramática gerativa. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o esquema geral, o esqueleto geral, a estrutura básica de todos os sintagmas de acordo com a teoria X-barra. Neste vídeo, nós vamos aplicar isso aos sintagmas verbais. Primeiramente, lembrando, segundo o esquema geral da teoria X-barra, todo sintagma é constituído de 3 níveis. O primeiro nível é o núcleo, também chamado de projeção mínima. O segundo nível é a projeção intermediária. E o terceiro e último nível é a projeção máxima. Sendo que, dentro da projeção intermediária, além do núcleo, é possível existir um complemento, ou argumento interno, e dentro da projeção máxima, além da projeção intermediária, é possível haver um especificador, ou argumento externo. Com relação aos sintagmas verbais, vamos começar pelo caso mais simples, que seria um sintagma verbal formado apenas por um verbo que não exige a presença de nenhum outro elemento para completar o seu sentido. Por exemplo, um verbo como chover. Um sintagma verbal formado por chover seria representado da seguinte forma: chover é o núcleo, esse núcleo é verbal, então o rótulo desse núcleo é V. Esse verbo não se junta a um complemento, então nós projetamos diretamente do V para o V', que é a projeção intermediária. E esse V' também não precisa de um especificador, não exige a presença de nenhum outro elemento. Então nós projetamos novamente o nível hierárquico a mais, que é a projeção máxima. Então nós temos esse esqueleto aí, em que há os 3 níveis do sintagma, só que nós não colocamos nenhum complemento nem especificador, justamente porque não é necessário, para esse sintagma, nenhum elemento adicional para completar o seu sentido. Notem uma coisa também sobre essa representação. Eu estou colocando o verbo chover no infinitivo, não estou conjugando, porque, na verdade, esse sintagma verbal é compatível com qualquer conjugação. Isso é compatível com choveu, chovia, choverá, vai chover, porque nós estamos representando aqui apenas essas informações lexicais do sintagma. Nós ainda não estamos representando as categorias gramaticais associadas ao sintagma verbal. Ainda não estamos representando tempo, modo, aspecto. Então isso é algo que vai ser juntado à representação sintática em outro momento e depois vamos ver com calma como é isso. Notem outra coisa. Essa estrutura seria a mesma para vários outros verbos que também não pedem complemento nem especificador, como nevar, relampejar. Nós teríamos o mesmo tipo de esquema. Um núcleo projetando diretamente uma projeção intermediária e depois uma projeção máxima, sem nenhum outro elemento associado a ele. Mas vamos ver alguns casos mais complexos. Por exemplo, algum sintagma verbal formado por um verbo que pede um argumento, apenas um, o argumento interno, o complemento. Por exemplo, o verbo haver. Em frases como havia cadeiras, ou havia muita gente, ou haverá uma solução. Em todas essas frases, nós temos o verbo e mais o complemento. Então, como é que isso seria representado? O núcleo é o verbo haver, é um núcleo do tipo verbal. O rótulo desse núcleo vai ser V, mas agora esse V vai se combinar com o complemento para formar a projeção intermediária. Então, eu combino o V mais esse complemento, que é um sintagma nominal. Depois nós vamos ver com calma a estrutura interna desse sintagma nominal. Então eu vou colocar aqui apenas um triângulo para resumir, para não entrar agora nos detalhes da estrutura desse sintagma nominal. O rótulo que a gente vai usar é NP, de Nominal Phrase. E combinei o verbo, o núcleo verbal mais o NP,
formei a projeção V', que é a projeção intermediária do sintagma verbal. Depois disso, o verbo haver não pede mais nada, ele não está pedindo um agente, um causador. Então, nós vamos projetar o nível hierárquico superior sem combinar com mais nada. Então, do V', nós puxamos o VP, o sintagma verbal, o verbal phrase. E agora nós temos a representação completa desse sintagma verbal, assumindo que não há nenhum adjunto. Então, depois a gente vai ver como é que um adjunto entraria nesse tipo de estrutura, ok? Notem o seguinte, com essa representação, nós estamos explicitamente dizendo que esse verbo pede um complemento, mas não pede um especificador. Por isso, a posição disponível para o especificador fica vazia, ela não é preenchida por nenhum elemento. Ok? E aí, pode até haver alguma diferença no desenho da árvore se a gente chega a puxar esse traço do especificador, mas não coloca nada, ou se a gente nem puxa esse traço do especificador. Isso não faz diferença. As duas formas estão dizendo a mesma coisa. A posição disponível para o especificador existe, mas ele não está lá. Até mesmo na primeira representação, de chover, nós também poderíamos colocar o traço do complemento e o traço do especificador, mas não preencher. Não faz nenhuma diferença, é a mesma representação. No próximo vídeo, nós vamos ver como representamos outros sintagmas verbais além desses que a gente viu até aqui. Então, até a próxima e Deus abençoe vocês.